Nesse momento, irmãos, nós faremos uma oração, tá? Uma oração que, passando um pouco de 7h30, acho que nossos irmãos vão começar culto na Itapeva. Então, vamos orar pelos nossos missionários, né? Seus filhos, família, nós, tá? Que aquele local seja abençoado. Aquele povo precisa ser consolado. E como enviado pastores, agora junto com nossos missionários, será uma noite bem assim, graciosa, e também eles vão fazer ceia do Senhor hoje à noite. Então, primeiro domingo tendo ceia, né, assim. Aí eu falei para o pastor Samuel, leva terno, porque lá no interior precisa essas coisas formais. Então, vamos a gente orar para que hoje à noite lá também seja um culto muito abençoado, né? E também, né, tem filhos que fizeram hoje, começaram FUVEST segunda fase. Eu também estou muito, hoje Elvis, sua esposa é linda, né? Porque ela cumprindo todo esse louvor e depois que vai fazer viagem, certo? Então, eu agradeço. E também nosso irmão Rubens está aqui, né? Que eu ia usar no lugar de Cássio, mas Cássio está lá e estava procurando, né? E então agradecemos por isso. Vamos orar, né? E aí voltou nossa irmã Patrícia, né? Fez uma viagem, né? Vamos orar. Deus abençoe. Oremos. Senhor Deus, Abba Pai, Tu és Deus fiel. Pela sua fidelidade que nós estamos. Fiel é Senhor, o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. Abençoe. Abençoe, Senhor, ricamente. Pela sua fidelidade, Senhor. Abençoe esse missionário, Senhor. Abençoe aquele culto, Senhor. Senhor, todo mundo com a ceia do Senhor. Toda a família Itapeva reunida com nossos missionários. Senhor, sendo um culto gratificante. Culto de cura, renova as vidas, dá esperança, alegria, Senhor. Senhor, muito obrigado que o Senhor que levou com a, Senhor, toda essa prudência, Senhor, segurança toda. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoe durante essa semana, aquele local seja realmente abençoado, ungido por Ti, Senhor. Deus abençoe, Tu és Deus fiel, Senhor. Irmão Elvis, faz uma oração. Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor por tudo, agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão em Itapeva, Senhor, agradecemos pelo culto que ali se faz, Pai, clamamos a Ti, Senhor, que seja uma bênção, que o Teu povo, Pai, possa aprender e compreender um pouco mais acerca da Tua palavra, da Tua vontade, daquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas, Senhor, toca naqueles missionários para que os seus atos, Senhor, possam refletir a Tua vontade sobre aquele povo, Pai. Clamamos a Ti também, Senhor, por este culto, Pai, que possa ser uma bênção, toca em nossos corações, Senhor, de forma que possamos entender e compreender o Seu propósito para as nossas vidas e nele andar, Pai. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, porque essa leitura bíblica a gente vai ler durante a pregação, né? Muito comprido. Chuva de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuva de bênção do céu, chuva de bênção, chuva de bênção do céu. Tantas nos já recebemos, outras rogando a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, que do Senhor nos virá. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão.
chuva de bênção, chuva de bênção do céu, tantas luzes já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, manda-nos, pois, o Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuva de bênçãos, chuva de bênção do céu, tantas nos já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas de maná do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênção, chuvas de bênção do céu, tantas nos já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Hoje a palavra que nós compartilharemos é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 diante. É cumprido desde a 31. Eu escolhi esse texto porque é um cenário muito triste na Bíblia. Mas isso certamente faz a gente lembrar as coisas na nossa vida. Justamente a vida do Saul, rei Saul. Esse primeiro rei de uma nação unificada de Israel. Ele é o primeiro rei. Mas como esse rei foi desaprovado por Deus. Afinal de contas, Deus escolheu. E a gente pode imaginar assim, como Deus pode falhar uma coisa dessa? Não, irmãos, não é assim. Desde Jardim Éden, Deus tem coisa que Deus respeita nossas vidas. O homem tem uma liberdade tremenda que a gente pode contrariar Deus. Como se fosse nossos filhos pequenininho, né? Pequenininho. Eu vejo Davi Matos, né? Que briga com o papai e mamãe. Pequenininho. Nosso Jesse, né? Cadê nosso Jesse? Pequenininho. Contrária. Será que vai vencer papai e mamãe? Mas pense. Papai e mamãe não é assim? Vê, porque a gente tem amor. E sabe que a gente contraria Deus? E Deus, existe um caráter de Deus chamado Deus permissivo. Ele deixa. Até que esse filho volte. Né? Então, justamente a gente vendo esse cenário que a gente quer aprender, justamente hoje titulei, jamais, não perca a oportunidade dada por Deus. Né? Isso que a gente quer. Muita gente reclama, eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance. Não, de jeito nenhum. Todo mundo tem oportunidade. Alguém mais frequência, alguém raramente, mas todo mundo tem oportunidade. Aquele que tem frequência, isso não quer dizer que ele é vantajoso. Nada disso. Importante, mesmo que venha única vez na sua vida, você tem que agarrar. Você não pode perder. De jeito nenhum. Ainda essa é uma oportunidade dada por Deus. Não é do mundo. Então imagina, irmãos, com isso, como que Saul, esse rei Saul, que recebeu tanta bênção de Deus, como ele perdeu isso? Então, com isso, por isso que hoje o texto é um pouco comprido, como que ele está perdendo? E ainda Deus dá chance para ele recuperar. Ainda ele perde todas essas coisas. Então, com isso que a gente quer aprender hoje, tá bom, irmãos? Então, está preparado? Então, vamos lá, tá? Então, Saul. Tudo começa com o versículo 10, tá? Vamos lá, hoje a gente vai um por um, mas é texto fácil, né?
diálogo entre Saul e profeta Samuel, né? Naquela época Samuel era o último profeta, ao mesmo tempo ele é o último sacerdote, ele é o último juízo, ele era tudo o último. Até Samuel, a nação de Israel era uma teocrática, né? Nação teocrática, teocracia, Deus que guiava através seus homens, né? Chamado. Aí que muda para uma nação real, aí passa um rei, né? Aí não é mais profeta, não é mais juízo que leva, mas agora quem leva a nação é rei. Só que a tarefa foi dividida. Sacerdote faz seu trabalho, né? Profeta faz sua profecia e rei governa. Então, é como se fosse hoje em dia poder legislativo, executivo e que mais? Judiciário. Como está dividido, e lá também estava dividido assim, 3 poderes. Aí que tinha problema, porque o povo não estava acostumado. Imagina, os líderes dançaram, bagunçaram com essas coisas. Isso que a gente vê. Versículo 10. Vamos ler todo mundo junto? Já. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo. Qual era a função do Samuel? Profeta. Então a palavra vem para profeta, não vem para rei, né? Agora não é mais teocrática, agora tem rei. Então profeta recebe palavra e ele entrega para o rei. E rei governa. Foi funcionando assim, né? Por exemplo, Davi, seu sucessor Davi também a mesma coisa. Ele é rei, mas ele sempre ouvia profetas. Até ele apanhava de profeta Natan. Lembra? Quando tinha pecado, Natan acabava com ele. E ele tem que arrepender. Porque a palavra vem através do profeta, né? Então, a palavra veio para Samuel. Quando a palavra de Deus veio para Samuel, um aviso muito importante. A gente também ouve a palavra de Deus, como hoje à noite. Através da palavra, a pregação, através da meditação da palavra, através das suas orações, leitura da Bíblia. Às vezes você conversa com outros irmãos, com a palavra. Aí você pode ouvir a voz do Senhor. Ou você propriamente orando, meditando a palavra de Deus. E assim, a palavra de Deus está viva ainda no meio de nós hoje. E assim, veio a palavra do Senhor Samuel dizendo, versículo 11. Todos juntos? Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Ele ficou triste. E agora? Já imaginou? Deus falou assim, eu estou arrependido. Pessoal, essa palavra, arrependimento, esse é para seres humanos, não para Deus. Mas quando Deus fala arrependido, é diferente. A gente fala, arrependo porque eu ter feito aquilo e isso, porque não fiz aquilo. A gente não arrepende, porque nosso arrependimento é sempre o quê? É do passado. Por isso a gente fala, o que a gente arrepende das coisas da falha, lamentação, é sempre tarde, porque já aconteceu. Mas para Deus é um pouco diferente, porque Ele é Deus, Ele é Criador. Quando Ele arrepende, toma cuidado, pessoal, porque Ele vai fazer outra história. Arrependimento de Deus é diferente da gente. A gente só lamenta, Deus não. Quando Deus arrepende, sabe o que é essa palavra arrepender hebraica que eu estava estudando? Essa palavra vem de um verbo de cavalo. Um cavalo quando corre, ele fica sem fôlego, não é assim? Chega um momento que se cansa. Essa é a expressão. Quando Deus se arrependeu, isso quer dizer que o que Deus estava esperando, né? E contava, e chegou aqui, não dá mais. Chegou assim. Deus disse, eu estou arrependido, porque Ele não ouve mais palavra. Ele deixou. O que está acontecendo? Isso sai também, Gênesis capítulo 6, versículo 5, 6. Lembra, antes do dilúvio, porque o pecado se multiplicava entre os homens. Vamos lá, versículos 5 e 6. Todo mundo junto? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 6. Então se arrependeu o Senhor
de ter feito o homem na terra, e isso lhe passou no coração. Aí que ele fala o quê? Eu vou acabar com esse povo. Arrependimento de Deus é um pouco diferente. Arrependimento de Deus é o quê? É um juízo. Arrependimento de Deus, Ele vai reescrever, porque Ele é poderoso, Ele é criador. Então, irmãos, Deus chegou ao arrependimento. Tem que tomar cuidado, porque Deus deu grande oportunidade para esse homem. Ele era uma família humilde, Saul. O menor tribo que existe entre 12 tribos, tribo Benjamim. A família mais humilde. Lembra você lendo quando ele foi chamado? Justamente ele cuidava jumentinho da sua família que perdeu e ele estava atrás disso. Vê, família tão humilde. E que Deus viu seu coração humilde. Vamos continuar, versículo 12. Então Samuel ficou desesperado, né? Ele ouviu tudo disso, ele começou a interceder. Ele começou a orar, clamar, ele à noite. Versículo 12, vamos lá, todo mundo junto? Madrugou Samuel para encontrar Saulo pela manhã, e anuncia-se aquele já. Chegou Saulo a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou, desceu de Gal. Sabe o que é isso? Ele fez um monumento para ele. Porque se você ler antes esse texto, e nada mais, tinha uma guerra. Israel contra Abimeleque. Aí eles vencem essa luta. Aí o povo ficou empolgado. Ganhou grande batalha. Então o que eles têm que fazer? Tem que agradecer a Deus, não é assim? Eles fazem oferta, holocausto, não é assim? Não. O que ele está fazendo? Um monumento. Fazendo um monumento para ele. Para ser lembrado. Esse homem já é esquisito já. Continua, versículo 13. Todo mundo junto. Veio, pois, Samuel a Saulo, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele viu o profeta e falou assim: bendito seja o nome do Senhor, sua palavra seja executada. Ele começou a falar assim. Mas Samuel já sabia, porque ele já ouviu palavras de Deus. Não é bem assim que esse homem está falando. Esse homem já está estragado. Então, versículo 14 ele fala. Vamos lá? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de boi, que osso. Que animais é essa? A história é a seguinte: quando vocês batalham contra Abimeleque, quando vocês vencem, mata todos os animais, mata todas as coisas. Deus deu uma ordem: acabar, aniquilar, exterminar as coisas desse povo, porque essas coisas vão ter problema para o seu povo. Então Deus deu uma lição: nessa vez acaba com todas essas coisas. Mas ele ouviu, Samuel ouvindo um monte de gados, né? Tá meio do redor. Vamos continuar? Vamos lá? Então ele falou assim: que mugido de boi, que osso. Versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha esse papo. Ele diz que deixou os melhores. Por quê? Para dar Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala, toda hora a gente fala assim: glória a Deus, tudo aí para Deus, é bênção de Deus, a gente fala. Mas só papo. O que a gente faz, não faz. Não tem mais ação. Não sei nenhuma coisa da nossa vida. Só a gente fala. Saul está fazendo a mesma coisa. Ele fala numa boa. É tudo para Deus. A gente fez isso para sacrificar. Ele sacrificou? Não, nem sacrificou. Está aí, tudo ao seu redor. Versículo 16, vamos lá? Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Né? O que ele ouviu. Vamos lá? Versículo 17.
Já. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Está vendo? Quando você se achou pequeno, quando você tinha essa humildade, você nunca se considerou um cabeção, grande cabeça, né? Quando é assim que Deus não se ungiu? Não é assim? Não é que é assim que Deus te abençoou? Versículo 18, vamos lá? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Deus mandou fazer isso. Então tem que ouvir. Mas não fizeram. Versículo 19, vamos lá? Porque, pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Se ouviu isso, o que ele tem que fazer? Quando ouviu todo esse aviso, o que ele tem que fazer? Que posição que ele tem que tomar? Arrepender. Eu pequei contra Deus. O que eu fiz, Senhor? Não é assim? Versículo 20. Vamos lá. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, o destruí totalmente. Para ele, destruiu. Mas para Deus, não destruiu. Tinha um monte de coisa lá. Mas ele, não, eu destruí. Eu fiz. Ele perdeu a oportunidade de arrepender. Está se desculpando. Olha aqui, quem é culpa? Versículo 21. Vamos lá, todo mundo junto? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele fala que qual é o problema? O povo queria fazer isso. O povo queria fazer essa oferta para Deus. Ele jogou para o povo. Tá? Não está querendo se responsabilizar. Se você tem liderança, se você é fazendo algum processo, algum programa, algum evento, ou que você está servindo, então você tem que se responsabilizar. Você não pode falar que eu queria fazer isso, mas o outro queria assim. Porque você é líder, porque você é responsável. Você não pode falar. Por exemplo, claro que vocês não vão fazer, né? Faz conta que eu estou pregando na outra igreja. Aí, e aqui está fazendo outro culto. Aí eu ouvi que você está fazendo feitiçaria aqui à noite. Em vez de adorar, chamando a irmã Érica, tirando todo o diabinho dela, chamando a Estelle, chamando a Rosângela. E você começou a fazer aqui. Sobre esse culto, essa adoração errada, quem é responsável? Isso mesmo, Flora, sou eu. Não é vocês. O que eu ensinei sobre a adoração? Para mim, na verdade, hoje, eu falei para o pastor Samuel, leva terno. Aí ele achou, mas missão, é assim mesmo. Porque eu conheço a região. Para a gente, como está durante a missão, claro que ele pode fazer com uniforme, não tem problema. Mas eu quero que ninguém seja escandalizado. A responsabilidade é minha. Ele não se lembra bem. Se sua criança, seu filho fez alguma coisa, a responsável quem é? Pai e mãe, se ainda ele é menor. Então, esse rei não pode culpar o povo. Ele perdendo outra vez a oportunidade de se arrepender. Vamos continuar, versículo 22. Aí que Samuel fala esse grande versículo, né? Que a gente usa muito. Vamos lá, todo mundo junto? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que a sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor. Desde quando que Deus, Ele gosta mais do holocausto, do sacrifício? Não, obedecer. Ouvir sua palavra é melhor que gordura de carneiros. Isso que Ele está ensinando. Primeiro você tem que obedecer, ouvir a palavra de Deus. Versículo 23, vamos continuar? Porque, todo mundo junto, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como a idolatria, e culto ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não... Esses amalequitas, eles tinham muitas idolatrias. E não sabe seus animais como que foi oferecido pelos seus ídolos, diabos. Então Deus não quis nenhuma coisa desse povo. Se tiver alguma coisa, esse povo pode ser curiosidade, fazendo alguma besteira sem saber. Continuando, versículo 24, vamos lá? Então disse Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque teme o povo e dei ouvido à sua voz. Peraí, ele está arrependido ou não? O que esse cara está falando? Toma cuidado, parece que ele está arrependido, mas não é. Ele perdeu outra vez a oportunidade. Quando ouviu que Deus ama mais, Deus aceita mais obediência e ouvir a palavra do que gordura de carneiro, então ele tem que fazer, eu pequei, ele tem que dobrar o joelho, ele tem que colocar sua cabeça na cinza, não é assim? Ele tem que arrepender e rogar, pedir salvação, igual Davi, rasgando sua roupa, metendo sua cabeça no chão e fazendo jejum, até que Deus perdoa. Mas ele falou o quê? Na verdade, ele tinha medo do povo. Cuidado, o populismo começou já aqui. Na verdade, ele, quando venceu uma batalha, ele se sentiu empolgado. Ainda contra amalequitas, povo grande, feroz, e ainda eles conseguiram pegar todos os seus gados. Então ele começou a distribuir, pega melhores gados. O que não presta, mata, mas coisas boas pode ficar. E ele, ao mesmo tempo, fez o quê? Vamos fazer um monumento em meu nome, para lembrar essa batalha. E agora ele fala, ele queria ouvir toda a palavra de Deus. E agora ele está consentido que ele está arrependido por isso. Ele diz que ele pecou, tal. Mas, sabe uma coisa, eu tinha medo do povo. Ele tinha mais medo do povo do que Deus. Ai, que falou. Versículo 25. Vamos lá, todo mundo junto? Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Peraí, esse cara não entendeu nada. Quem que vai perdoar o pecado dele? Pessoal? Deus. Ele disse que pedindo perdão para o Samuel. Ele entendeu que ele tem que andar com Samuel, porque Samuel que ouve a palavra de Deus. Então, através dele que ele vai receber a bênção de Deus, instrução de Deus. Então, ele está bem, então ele acha que está ótimo. E ele fala assim, então me perdoa, eu errei, eu pequei, me perdoa. Se nós fizemos alguma coisa errada, vocês vão dizer, pastor, me perdoa. Eu falaria assim, eu perdoo, mas quem que tem que perdoar é Deus. A gente tem que pedir perdão a Deus, pessoal. Eu não sou contra, tá? Não ofende não, tá? Eu não sou padre, não. Padre faz isso. Se você vem confessar seu pecado, eu falo assim, fala Ave Maria 10 vezes. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Não, fala mais corretamente. Ave Maria, Ave Maria. Fala mais alto. Ave Maria, tá. Seu pecado está absolvido. Vá com paz. Eu não faço isso, não. Se você pecou, eu falo assim, você tem que arrepender. Ora para Deus, que Deus te perdoe, tá? Eu orarei por você também, tá? Mas você tem que orar, você tem que arrepender, certo ou errado, Flora? Assim que funciona.
Versículo 26. Pessoal, já está terminando, vamos lá. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Ele já falou claramente: eu não vou contigo. Não adorar, você tem que pedir perdão, arrepender. Versículo 27, todo mundo junto. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este rasgou. Ele estava indo, ele estava segurando, não vai não, me perdoa e vamos adorar a Deus. Bom, aí ele queria ir, aí rasgou. Versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ele perdeu agora totalmente a oportunidade de arrependimento. Versículo 29, todo mundo junto? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 30, todo mundo junto? Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo, para que adores Senhor teu Deus. 31. Todo mundo junto. Então Samuel olhou, tá bom, vai. E adorou. Essa adoração, Deus não aceitou. Terminando a palavra de Deus com esse resumo. Em primeiro lugar, rei Saul, ele perdeu grande oportunidade dada por Deus. Irmãos, existe imã espiritual. Bom que hoje vocês estão aqui, né, bem, né? Esther, você veio bem, né? Como você puxa a bênção de Deus, tá? Como você puxa? Você tem que ser pequeno, humilde. Colocar humildade. Olha com meu raciocínio. Vai caindo uma cataratas. Essa altura é de Deus, não é assim? Qual a catarata que tem mais fluxo, mais vazão da água, mais força? Aquele que tem queda maior. O chão é nossa vida. Quanto você é alto, você não vai retirar a força de Deus. Quanto você abaixa, você vai ter grande gerador. Tu será grande gerador da força de Deus. O que Deus quer da nossa vida? Nossa dependência a Deus. Se você é humilde diante de Deus, não tenha medo de crescer. Não tenha medo de ser rico. É diferente, pessoal. No mundo, quando você é rico, a primeira coisa que você pensa é segurança. A riqueza de Deus não é assim. Se Deus dá, ninguém tira. Amém? Você vai entender. Não adianta você forçar. Se Deus quiser, essa pessoa vem. Não adianta você forçar. Deixa. Essa é humildade. Acreditando em Deus. Ele sabe meu coração. Porque seu coração não é aquele fajuto. Seu coração não é ambicioso. Seu coração não é aquele orgulhoso. Seu coração não é ambicioso. Seu coração não é aquele cara que quer fazer monumento da sua vida. Então Deus conhece. Mas quando a gente vence a vida, uma vez, duas vezes, quando a gente recebe elogio, quando recebe assim, a gente sem querer começa a fazer esse monumento na nossa vida, na sua imaginação. Por isso eu gosto de orar diante de Deus, quando é particular, sexta-feira à noite assim, eu gosto de orar a Deus ajoelhado. Quando você está sozinho em sua casa assim, dobra o joelho.
encosta seu rosto no chão. Você acha que é fácil? Roga a Deus. O que eu fiz errado, Senhor? Me ajude. Eu sou tão inútil, eu sou tão ignorante que nem lembro onde eu errei, Senhor. Mas uma coisa que o Senhor conhece meu coração, que eu não quero repetir esse erro outra vez, Senhor. Mas como eu sou fajuto, ignorante e impotente, como eu esqueço essas coisas na minha vida. O Senhor tem que me ajudar, para eu não repetir esse erro, para não deixar meu Deus triste. Me ajude, Senhor. E segunda oportunidade que ele perdeu, o quê? Ele só fala do seu povo. O povo queria fazer isso. A gente não fala assim? Minha esposa queria fazer isso, meu marido, minhas filhas, meu pai, minha tia, irmã, até amigo. Não é assim, pessoal. A responsabilidade é minha. Sim, outros erraram, mas a responsabilidade é minha. Deus, eu errei. Deus, eu pequei contra ti. O que eu quero é seu perdão, Senhor. Me dá outra vez sua chance. O que Davi pecou, ele era assassino, ele era adúltero, ele errou muitas coisas na sua vida. Mas como ele falou, Senhor, não te retira de mim seu espírito da salvação. Senhor, não me tira não me deixa, Senhor, não. Ele sabia, se Deus me abandonar, eu estou morto, Senhor. E Saul, ele perdeu essa oportunidade outra vez, não somente a oportunidade que Deus deu, mas a oportunidade de se arrepender. Porque eu falo de novo, arrependimento de Deus é nova criação, pessoal. Se Ele aceita, realmente Ele nos perdoa, nossa história muda outra vez. Porque Ele é Criador. Ele refaz, o homem é incapaz de refazer, Ele refaz. Nenhuma coisa é em vão, porque Ele é Criador. Parece que tudo é errado, tudo perdeu, tudo passou, mas para Ele é não. O que disse Eclesiastes, um dos versículos que eu amo, Eclesiastes capítulo 3, nossa. Versículo 11. Vou começar lá, versículo 9, dá para fazer? Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 até 15, para a gente encerrar. Se fosse Rubens, já está feito. Versículo 9, tá? Vamos lá junto. Que proveito tem trabalhador naquele com que se afadiga? Porque ele ficou afadiga assim? Porque ele trabalhou, ele lutou, não é assim? Ganhar pão, comprar leite, comprar roupinha. Ele lutou sua vida, viver pelo menos dignidade. Versículo 10, todo mundo junto. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os aflige. Homem tem que trabalhar, essa é a vontade de Deus. Homem que não quer trabalhar, tem que morrer. Vamos falar amém? Homem tem que trabalhar, porque essa é a vontade de Deus. Rubem, vamos trabalhar. Tem que trabalhar. Versículo 11, todo mundo junto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Não se preocupe, quando chegar tempo, tudo vai ser formoso. Continua. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem tem uma eternidade. A gente boa, pensa. Não é assim? Quantas vezes você escreveu, desenhou sua vida, sua felicidade? Quantas você apagou, redesenhou, reescreveu, rasgou, escreveu outra vez? Sua eternidade. Versículo 12. Sei que
Nada melhor para o homem do que regozijar-se, levar a vida regalada. Como está agora? Está bem? Você tem que agradecer. Eu não sei que circunstância que você está enfrentando agora, mas você tem que falar assim: eu estou bem agora. Não é Elvis, eu estou bem. Sabe o que é meu problema? Tem que emagrecer. Eu estou bem. Meus irmãos norte-coreanos, tudo desnutridos. Por isso eu não visito Coreia do Norte. Eu vou ter envergonhado. Todo mundo desnutrido, eu. Excesso de nutrição. Agradece. Tá bom. Hoje à noite não está bem? Dia 7 de janeiro de 2018, primeiro domingo, à noite, cultuando entre nós. Missionária Sean está tocando piano. Ela nunca imaginou que ela ia ser pianista. Porque ela não sabe tocar piano. Mas ela é pianista. Isso é bênção de Deus. Aleluia. Versículo 13. Vamos lá? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sabia que beber, comer é dom de Deus? Presente de Deus? Por isso eu sou fofinho, pessoal. Eu nunca como assim. Eu sempre como sorrindo. Acho que QB Marcos me convida. Mesmo que pensa, Elvis, me convida. Quando é comida, sempre eu fico sorridente. Eu nunca como assim. Rosângela, toda comida para mim é meu. Minha esposa fala quantas vezes a mastiga, você está comendo rápido. Na verdade não é. Quando alguma coisa entra na minha boca, derrete. Eu também tenho vontade de mastigar, mas já derreteu. Esse é dom de Deus. Comer e beber. Versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temem diante dele. Se Deus deu bênção, se Deus deu riqueza, ninguém tira. Também a gente não pode esconder nenhuma coisa diante dele. Versículo 15. Esse versículo que eu amo. Versículo 15, tá? Quando você lê, lembra de mim. Eclesiastes 3,15. Todo mundo junto? O que já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se... O que já foi, não é assim no passado? O que há de vir, na verdade, isso também já tinha acontecido. Já foi. Tudo já foi. Parece que você está vivendo hoje, amanhã, tal. Na verdade, isso tudo é passado. Muita gente viveu assim já. Já. Esse sofrimento que você está fazendo é coisa passada. Alguém já pensou, já sofreu assim. Então tudo passado, o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Somente Deus é capaz de renovar o que é passado. E se posso, sou Deus. Por isso quando Deus arrependeu de Saul, Ele vai renovar. Só que esse Saul virá Davi. Não é mais tribo de Benjamim, tribo de Judá. Deus renova. A gente não tem muitos passados que lamenta, eu perdi aquela coisa. Não é assim? Não é? Não tem nenhuma coisa assim? Eu deve ter poupado, eu deve ter amado mais, eu deve ter servido mais, deve ter trabalhado mais, deve ter estudado um pouco mais, deve ter, assim, aquelas coisas, tudo que passou. Mas diante de Deus, Ele o quê? Renova tudo o meu passado. Aleluia. Deus renova seu passado. Ele renova.
Onde se viu isso? Ele renova a minha vida. Ele renova a sua vida. Ele renova suas lágrimas para risos, suas cinzas para a glória de Deus, suas tristezas, seus desanimos, suas vergonhas, Ele transforma para honra e glória. Essa que Deus faz. E Deus deu toda essa oportunidade para Saul. Então, irmãos, vamos lá. Não perca a oportunidade que Deus deu, tá? Parabéns, Aline. Você não perdeu a oportunidade que Deus deu. Que oportunidade que Deus deu? Adorar a Deus hoje à noite. Você não perdeu. Aleluia. Não perca. Com isso você aprende como Deus vai renovar seu passado. Porque Ele é Criador. Olha, se alguém grava aqui, todo mundo pensa que missionária Sione é uma das melhores pianistas de São Paulo. Renovou a vida dela. Vamos orar?